Bom, pessoal, esse vídeo é destinado àquelas pessoas que estão interessadas em iniciar no mundo dos sistemas embarcados, desenvolver projetos, desenvolver produtos, tá? Provavelmente você tem alguma motivação para entrar nesse mundo, né? Para querer entender como funcionam microcontroladores, para querer programar eles, tá? Se você não tem ainda alguma motivação, o ideal é que você procure, né, essa motivação. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema embarcado, tá? Isso aqui é um rádio Bluetooth, tá? Na verdade, uma caixa de som Bluetooth, tá? Muito comum por aí, né? Ela funciona pareando com o celular, por exemplo. Então a pessoa pareia o Bluetooth no celular com essa caixinha e reproduz o áudio nessa caixinha. Geralmente essas caixinhas elas têm uma capacidade de volume muito maior do que o som do celular, tá? Por isso que o pessoal acaba utilizando essas caixinhas. Essa caixinha aqui, ela é até meio vagabundinha, tá? Mas ela vai servir muito bem, por exemplo, que eu vou dar aqui, tá? Ela é um sistema embarcado, por quê? Porque ela tem um propósito específico, tá? Tem um microcontrolador aqui dentro, tem um sistema eletrônico, um sistema dedicado a um determinado propósito, tá? Ela já está aberta aqui, tá? Então, vemos aqui dentro que ela tem bateria, tem um alto-falante, tem uma placa eletrônica, tá? Essa placa eletrônica em especial, a gente pode observar que ela tem componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos que a gente pode identificar aqui, por exemplo, temos o microcontrolador ou o controlador dedicado a fazer as funções dessa plaquinha, tá? Então ele é responsável por fazer a comunicação Bluetooth. Então temos aqui a parte do rádio Bluetooth, tá? Ele é responsável por processar essas informações, por fazer a leitura das teclas, por processar essas entradas aqui. Eu acho que tem alguns LEDs em alguns lugares aqui também, então ela é responsável por fazer o acionamento desses LEDs nos momentos adequados e também acionar aqui, quer dizer, fazer a saída do áudio e jogar para esse sistema de amplificação. Aqui temos um amplificadorzinho, tá? Então temos um sistema de amplificação e joga na caixa de som, tá? Então esse é um propósito desse controlador que temos nessa placa aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com relação a esse sistema aqui? Existe um propósito específico que foi pensado, né, e foi projetado para atingir esse objetivo final, que é pegar os dados sonoros de uma fonte de áudio, por exemplo, celular, e jogar numa caixa de som através de um canal Bluetooth aqui de comunicação, tá? Esse é um propósito específico. Esse é um sistema embarcado. Então a melhor definição que a gente pode dar para um sistema embarcado, ele é um sistema que tem um propósito específico, que pode ser uma composição de subsistemas, sejam eles eletrônicos, microcontrolados, envolve software, tá? Então existe um programa embarcado aqui nesse controlador, tá? E isso mesclado com sistemas mecânicos, sistemas ópticos, sistemas químicos, né? Por exemplo, tem uma bateria, enfim, tudo isso com o objetivo de atender um propósito específico, tá? Isso é um sistema embarcado. Quando você vai programar, você pode se perguntar, mas eu já vou fazer o meu projeto final, o meu produto já desse jeito? Não, tá? Então, o que você pode utilizar para te auxiliar a atingir esse objetivo? Várias coisas, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, eu tenho aqui uma placa, um kit didático, tá? Para programação de microcontroladores PIC. Temos um PIC aqui no meio, tá? Ele é um kit que possui vários recursos, mas o importante é você entender que esse kit não é um projeto final, não é um produto final. Ele não vai se tornar um produto final, mas ele vai servir de suporte para você testar os seus sistemas, tá? Então aqui nós temos comunicação serial, RS-232, RS-485, tem um buzzer aqui, temos entradas para canal analógico, tá? Temos 2 trimpotes aqui para fazer simulação de entradas analógicas. Poderia colocar aqui também 2 relés para simulação de acionamentos de potências maiores. Temos alguns LEDs, algumas chaves aqui, um ventiladorzinho aqui também, um cooler. Tudo isso para fazer acionamentos de entradas e saídas e esse cooler para fazer simulação de, por exemplo, PWM. Temos um display também para fazer simulação de display e aqui tem uma porta USB também que pode ser utilizada. Além disso, tem acesso aos pinos no microcontrolador por esses bornes aqui, tá? Então isso não é um projeto final, isso não é um produto final, mas é uma placa que pode servir de suporte, tá? E isso
não é obrigatório, você não precisa ter uma placa desse tipo para você iniciar e para você dar continuidade nos seus estudos de microcontroladores, tá? Você pode muito bem ter um protoboard, alguns fios e os microcontroladores aqui individuais. Então aqui eu tenho um microcontrolador PIC também de 40 pinos, temos um PIC aqui de menos pinos, 8 pinos, temos aqui um microcontrolador PIC também bem velhinho de 18 pinos. Então você pode ter um protoboard, alguns fiozinhos, alguns outros componentes, é claro, resistores, chaves e assim por diante para você fazer as suas simulações, tá? Isso é perfeitamente aplicável, isso é perfeitamente possível, tá? Vai te dar um pouco mais de trabalho. A vantagem de você ter uma placa pronta é que você elimina a possibilidade de mau contato, tá? Mas é uma possibilidade muito boa. E para isso funcionar, você vai precisar de um gravador. Então temos aqui um PIC 3, tá? Para você conectar na porta USB do seu computador e fazer a conexão na placa e fazer a gravação do software nesse microcontrolador aqui, ou qualquer um outro que você esteja utilizando, tá? Existem outros gravadores no mercado, então existem várias opções para você trabalhar. Basta que você escolha uma delas e aprenda a utilizar, tá? O aprendizado pior é o início, tá? Depois que você aprendeu o básico, é fácil você migrar para outras ferramentas. Além disso, uma outra possibilidade também é você desenvolver a sua própria placa de simulação, tá? Então aqui eu tenho uma plaquinha bem simplesinha, é uma plaquinha que tem um microcontrolador PIC aqui também no meio, tá? Ele tem tudo o que precisa para um desenvolvimento inicial, então temos alguns LEDs aqui para fazer simulação de saídas, temos algumas chavinhas aqui para fazer simulações de entradas, temos um gravador aqui serial, uma coisa um pouco antiga, mas tem a possibilidade de você já fazer a gravação direto na porta serial do seu computador, tá? Tem uma fontezinha aqui do lado, então tem recursos mínimos para você fazer um trabalho bem básico, bem inicial, tá? Para um aprendizado inicial é um recurso interessante, tá? É uma placa de fabricação caseira, tá? Até meio antiga, eu fiz ela em 2010, tá? Durou pouco tempo, né? Foi bem pouco utilizada, mas serviu para um propósito, tá? Então é mais uma possibilidade. Demanda tempo, claro, você vai ter que desenvolver a placa, você vai ter que fabricar a placa, soldar os componentes, mas é um recurso interessante. A documentação dessa placa eu vou deixar no meu blog, tá? Para quem tiver interesse. Eu acho que é bem interessante aí, de repente se alguém quiser reproduzir, é de uso livre aí, tá? Outra possibilidade que nós temos também é kits já prontos, distribuídos, né, vendidos pela própria Microchip ou pela própria empresa que fabrica os microcontroladores que você estiver utilizando, tá? Então aqui eu tenho uma placa Curiosity, tá, da Microchip, é uma placa bem simples, né? A vantagem dela é que você já tem um sistema de gravação já na própria placa, então você não precisa de mais nada, é só espetar o cabo USB. Você tem aqui acesso a todos os pinos do microcontrolador, tá? Alguns barramentos de expansão e temos também uma chavinha, alguns LEDs, um potenciômetro aqui para fazer simulação de comunicação, aliás, para fazer simulação da parte analógica, então é um recurso interessante. E a própria Microchip distribui também, né? Revende outros controladores que você pode trocar, tá? Da placa padrão e fazer teste de outros recursos. Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? É um outro recurso, vai demandar um custo, né? Claro, você vai ter que adquirir uma placa dessa, mas é uma coisa interessante também. Para quem está iniciando, o ideal é escolher dentre essas opções que eu estou apresentando aqui, tá? Outra coisa interessante, apenas por curiosidade, aqui eu tenho uma plaquinha para ser utilizada com um sistema de gravação na nuvem, tá? MPLAB Express. Ela é utilizada diretamente pelo site da Microchip. Então você tem lá um ambiente de desenvolvimento, né, uma IDE do MPLAB X, só que ele funciona 100% na nuvem, tá? Então basta você espetar no computador, na USB do seu computador e fazer as simulações que você precisar. Você tem acesso a praticamente todos os pinos do controlador. Tem um botãozinho aqui e um LED de duas cores aqui também. Dá para você fazer alguns experimentos. Para aprendizado é interessante, porque você pode de qualquer máquina, basta que você tenha acesso à internet. Você consegue brincar, você consegue simular os seus projetinhos, tá? Também não é um projeto final, não é um produto final. É uma peça
de preferência aí usada para simulação, para aprendizado. Tá? Além disso, nós temos também outras opções, né? Como por exemplo, Arduino, né? O famoso Arduino aí. O Arduino ele é um sistema microcontrolado, tá? Ele é uma placa que já inclui praticamente tudo que é necessário para o início, tá? Você simplesmente espeta no seu computador, na porta USB, e você tem lá um ambiente de programação super simples, uma linguagem C também bem simplificada, com várias bibliotecas já prontas, vários recursos já prontos. Você compra essa placa base aqui, né? E depois você compra recursos, né? Que são os chamados shields, que você vai espetando na placa principal e utilizando esses recursos a mais aí. Tá? Então esse aqui é um shield de display com algumas teclinhas, tá? Existem shields para controle de motor de passo, para controle de display de 7 segmentos, para comunicação serial, para comunicação Wi-Fi, enfim, existem vários recursos que você pode ter para esse tipo de plataforma, tá? O objetivo desses primeiros vídeos que eu estou montando aqui é falar de PIC, falar de programação de microcontroladores PIC, tá? E se você quiser ter mais informações sobre Arduino, você pode procurar no YouTube, existem vários outros canais que falam de programação de Arduino. Não é o foco inicial das nossas aulas aqui, pode ser que seja alguma coisa futura aí que eu venha preparar, mas inicialmente eu vou falar de microcontroladores PIC, tá? Por curiosidade, eu tenho aqui um Arduino Dui, tá? É um Arduino que tem um microcontrolador aqui de Core ARM, tá? Então, olha só que interessante, né? A gente tem um Arduino que aparentemente é a mesma coisa que um outro Arduino, tá? É um Arduino muito parecido, porém, ele tem um cérebro aqui que é extremamente mais potente do que esse aqui do Arduino Mega, tá? Então essa é uma coisa interessante, o Arduino ele simplifica bastante a plataforma, simplifica bastante o aprendizado. Se você não estiver muito atento, você vai acabar trabalhando com um cara extremamente potente e muitas vezes nem se dá conta disso. Tá? Falando em ARM, uma outra plataforma aí muito interessante também é o STM32. Aqui eu tenho um exemplo, uma placa que é conhecida como Blue Pill, tá? Não é uma placa oficial da ST, mas é um recurso interessante também, porque é uma placa extremamente barata, é uma placa que parece muito um Arduino, tá? E ela te permite uma série de vantagens aí em relação a outros sistemas, né? Ela já tem tudo o mínimo que você precisa para funcionar, basta você, por exemplo, espetar num protoboard e utilizar os recursos adicionais dela aqui, tá? Então aqui eu tô com exemplo, tem um gravadorzinho também não é um gravadorzinho oficial da ST, mas é uma forma fácil e barata de fazer as coisas funcionarem, tá? Futuramente pode ser que eu venha a fazer algum vídeo em relação a essa plataforma também, tá? É muito legal de trabalhar. Lembrando que é um STM32, né? Um núcleo ARM, Cortex M3, é um poder muito grande aí de processamento, então a gente tem uma infinidade de soluções que eu posso desenvolver utilizando essa plataforma aqui. Novamente, isso aqui não é um produto final, não é um projeto final. Eu não vou desenvolver um produto e colocar essa placa aqui dentro, tá? Se eu for desenvolver um produto, eu vou desenvolver um projeto de uma placa e vou considerar, né, o uso de um controlador, seja esse ou seja algum outro que eu dimensionei, tá? E na placa final do meu produto vai ter o controlador lá dentro, mas não vai ser essa placa espetada lá. Então é isso que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo, né? A ideia é que você tenha uma motivação. Eu iniciei o vídeo falando da motivação desse sistema aqui de som Bluetooth, tá? Então a ideia é que você pense em alguma coisa que você consiga resolver utilizando um microcontrolador e tente se motivar a aprender microcontroladores com essa ideia, tá? Pode pensar num sistema de alarme, num sistema de, sei lá, de automação residencial, não importa qual que é o tipo de ideia que você tenha, tá? Mas é ideal sempre aprender microcontroladores com alguma motivação.